Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta. Hoje vamos falar de doença do esforço repetitivo e doenças aí relacionadas ao esforço durante o trabalho. Para isso eu recebo dois especialistas aqui na Rede Alesp. Eu quero saudar o Dr. Carlos Sedano, que é médico ortopedista, e o fisioterapeuta Raul Santana. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Alesp. Doutor, começar explicando quais os tipos de doença que se apresentam, né? Principalmente pelo esforço repetitivo, pelo esforço durante o trabalho, né? Que você faz às vezes de postura, você tem uma postura errada que pode causar uma doença. Vamos explicar para o nosso espectador os tipos de doença que aparecem nesse caso. Como vai, Guga? Muito obrigado pelo convite. Bom, a LER, ou DORT, a MERT, como são chamadas, alguma das denominações dessa doença, elas são, na verdade, a gente não está falando de uma doença única. A gente está falando de várias doenças diferentes que entram dentro de um conjunto. Então, são todas doenças que estão relacionadas ou com o esforço repetitivo, com uma atividade extremamente repetitiva que vão levando ao acúmulo de traumas, de microtraumas para o organismo, e com isso acaba desenvolvendo uma doença. Então, diferente de uma doença traumática aguda, onde, por exemplo, uma fratura, que a pessoa tem um trauma e quebra e acontece de uma vez só, a doença de esforço repetitivo, ela vai se somando. São pequenos traumas que sozinhos não fariam nada e que, com o tempo, se acumulam. E a mesma coisa a postura também, uma postura prolongada por muito tempo, durante muitos dias, meses seguidos, sendo mantida uma postura inadequada de maneira prolongada, também pode levar a lesões e até chega a causar deformidades, né? E agora, onde pode acontecer a doença de esforço repetitivo? Em diversos locais do corpo, em qualquer local que esteja havendo esse esforço repetitivo. Então, a gente vê muito comum relacionado ao trabalho a síndrome do túnel do carpo, a tendinite, a epicondilite. A gente vê em alguns esportistas lesões do ombro. São diversas lesões, diversas patologias que podem acontecer, mas são todas classificadas como um esforço repetitivo. Interessante. E assim, né? Você falou de várias delas. Vamos falar especificamente de cada uma delas, né? Você falou da síndrome do túnel do carpo, por exemplo, que é uma doença que atinge. Como que ela surge? A síndrome do túnel do carpo, ela é causada basicamente pela compressão de um nervo que passa no ele vem desde o nosso ombro até a nossa mão. Chama nervo mediano. Esse nervo, ele passa bem na região da mão, bem nessa região daqui, numa estrutura que chama túnel do carpo. É uma estrutura rígida, que ela não tem capacidade de extensão. E ela é composta por osso e por ligamento, esse túnel. É literalmente um túnel, tá? E agora que o nervo passa por lá, se ele começar a ser comprimido, ele vai levar a vários sintomas relacionados à compressão desse nervo. São sintomas de dor, de formigamento, e uma dor que chega a ser incapacitante. Geralmente, o túnel do carpo, ele começa não por uma doença do nervo, mas porque começa a aumentar o volume que tem dentro desse túnel, geralmente por causa de uma tendinite, que é causada por esforço repetitivo, na grande maioria das vezes, e o aumento de volume desses tendões, que não tem para onde expandir, acabam levando à compressão do nervo. E essa pessoa começa a ter esses sintomas que pegam principalmente esses dedos daqui, do polegar até o terceiro dedo, e começa a ter um formigamento e muita dor. Isso piora em algumas situações, quando começa a fazer atividade, principalmente digitação, por exemplo. Piora durante a noite, porque durante a noite existe uma tendência do nervo inchar um pouco mais. Então é muito comum a pessoa acordar à noite com formigamento e a hora que ela anda, se levanta, melhora um pouco. Às vezes ela acorda de manhã cedo e está sentindo dormência na mão, que no começo melhora ao longo do dia, depois, quando ela vai se tornando mais crônica, não melhora mais. Esses são os sintomas básicos do túnel do carpo, que é uma das formas, uma das manifestações das lesões de esforços repetitivos. Legal, nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu quero saudar agora o Raul, que é fisioterapeuta, e muitas vezes, né, Raul, a gente pensa numa dor, a gente já pensa direto no remédio. Mas o melhor remédio para uma dor, geralmente, quando é muscular, quando vem dos nervos, é exatamente a fisioterapia. E eu quero que você explique isso para o nosso telespectador de uma forma bem didática. Não, tá certo.
A fisioterapia hoje, ela visa o retorno, buscar o retorno da funcionalidade, Guga. Sem a utilização de medicamento ou conjunto... Um acessório. Sim, como um acessório, tá certo? Então, o que a fisioterapia hoje busca nessa busca de funcionalidade? Fortalecer, ganhar mobilidade e também extensibilidade muscular. Dentro desse protocolo de buscar o retorno da funcionalidade desse paciente, também a gente trata, consequentemente, também as dores, tá certo? As dores a gente utiliza a metodologia de eletrotermofoto, como laser terapia, ultrassom, ondas de choque e outros mais recursos que a fisioterapia tem, tá? Assim que o doutor falou da síndrome do túnel do carpo, nós recebemos diariamente uma grande parcela da população de pessoas com DORT que realmente são encaminhadas até a clínica buscando o retorno funcional dessa região. Olha, interessante, né, doutor? Como é que começa isso, né? A gente hoje, no nosso dia a dia, a gente tem o celular na mão e a gente passa o dia inteiro lá, né? Isso não é uma realidade, por exemplo, de 30 anos atrás. 30 anos atrás, a pessoa chegava lá na máquina de escrever, podia até ficar o dia inteiro, mas eu acho que hoje a gente passa, né, por uma transformação tecnológica que o celular ele virou, né, um acessório da vida das pessoas, né? De manhã é no trabalho, é na vida pessoal, às vezes como forma de lazer e entretenimento. E aí eu te faço uma pergunta: como não desenvolver uma doença dessa, né? Então, não só o celular, mas a própria máquina de escrever, que você pensa 30, 40 anos atrás, vamos dizer, quem que ficava geralmente numa máquina de escrever? Uma secretária? Ela não ficava o tempo todo, porque tinha diversas funções que ela ia fazer fora da máquina de escrever. Hoje em dia, a gente está fazendo tudo no teclado. Não só quando você vai digitar um texto, digitar um memorando, uma carta, mas quando você está navegando, você faz quase tudo no teclado. Então, o uso se tornou muito mais intenso. E não só, em várias funções, não só mais uma função de secretária, por exemplo. Todo mundo está o tempo todo no computador. Então, você acaba tendo um esforço repetitivo muito frequente. Então, o celular também contribui, sem dúvida nenhuma. Às vezes a maneira como você segura o celular também. Às vezes, então, por exemplo, uma pessoa que segura o celular só com uma mão e fica digitando com o polegar, aumenta muito a chance de ter uma tendinite na região do polegar. Tudo isso vai influenciar. O esforço repetitivo nada mais é do que uma somatória. Existem pessoas que têm uma fragilidade maior, tem umas pessoas que têm uma resistência maior. Inclusive, a própria fisioterapia ajuda a aumentar essa resistência. Assim, com um bom trabalho muscular, de alongamento, de fortalecimento, o limiar de resistência dos tendões, dos músculos aumenta, fazendo com que seja necessário um esforço repetitivo muito maior, muito mais intenso, para desencadear o quadro de Ler de Dort. Mas o mais importante é sempre você moderar esse esforço repetitivo, tentar evitar longos períodos prolongados, de fazer pausas, fazer alongamentos, você fazer uma ergonomia adequada. Porque, assim, muitas vezes a gente tem o paciente pergunta para a gente, como que eu vou fazer para tratar? E a resposta mais simples é, para de digitar, para de fazer o esforço repetitivo. Mas às vezes não tem como, é o trabalho dele, é o que ele faz da vida. Como que ele vai deixar de fazer? Então a gente tem que saber adaptar isso. Nisso a fisioterapia também é muito parceira da gente. Aliás, como o Raul falou, medicação é uma coisa que ajuda por um curto período de tempo. Às vezes numa crise aguda muito forte eu dou uma medicação para aliviar, mas tratamento de Ler e Dort é fisioterapia. O fisioterapeuta é o maior parceiro do ortopedista no tratamento desse paciente. Sem a fisioterapia não resolve. É importante, né, a gente destacar. E a fisioterapia, Raul, ela pode ser feita também de forma preventiva, para que a pessoa aprenda a lidar com isso, porque é uma cultura quase do nosso povo, né, em geral, procurar somente na hora, né, que você tem o sintoma. Mas por que não prevenir, né, uma forma de você sentar corretamente, de você usar o celular corretamente, você usar o computador corretamente, quando você está na sua estação de trabalho, você sentar de uma forma que não sobrecarregue sua coluna, né? Então, dentro disso,
quero que a gente aproveite esse espaço para falar também disso, Tá certo. das prevenções, né? Que são muito importantes também. Sim, a fisioterapia hoje ela já está dentro do meio corporativo, né? Atuando com a fisioterapia ergonômica. A atuação da fisioterapia dentro desse meio corporativo é realmente prevenir essas lesões de Dort-Ler. E com adequação de postura de toda a parte de mobiliário e também adequação de postura dessas pessoas que ficam muito tempo digitando também. A gente entra dentro desse ambiente para diminuir todo o impacto dessa pessoa ficar ali digitando por longo período, de 8, 6 horas. A fisioterapia faz uma pausa, tanto a atuação dentro com o atendimento e também a atuação com a parte de educação, ensinando essas pessoas a sentarem, se posicionarem mediante ao computador e também fazer alguns tipos de manobra para aliviar essas tensões, como um alongamento, uma automassagem dentro da região acometida. Eu recebo muitas pessoas também com as mialgias também. Não é só lesão de síndrome do túnel do carpo, mas também mialgia, pessoas que permanecem por um longo período sentadas ou em pé e sentem muitas dores musculares. Realmente, como o doutor falou, é uma somatória a Ler e a Dort. É uma somatória de um longo período, de um esforço repetitivo por um longo período repetindo a mesma ação ou postura também. Exatamente. Uma coisa... Pode complementar, é importante isso. Uma coisa que eu até não sei se Raul já prestou atenção. Algumas vezes eu tenho pacientes que nem digitam tanto, mas eles são tão tensos que eles batem, eles meio que massacram o teclado. Sim. E aí, aquele esforço que, entre você bater suavemente ou você massacrar o seu teclado, aquilo uma vez não faz a menor diferença para essa pessoa. Mas ao longo do tempo, é um esforço 3, 4, 5 vezes maior. E então ele vai desenvolver a Ler Dort várias vezes mais rápido. Então, às vezes, você tem que até trabalhar um pouco a ansiedade do paciente, ensinar ele a não só a posição que ele vai ficar no teclado, mas também a maneira como ele vai digitar, às vezes até fazer um relaxamento. Porque hoje a gente trabalha muito também na questão virtual, né? Muitas vezes, eu mesmo dou um caso próprio aqui, você está mais nervoso, você começa a digitar com força, né? Então, em vez de você verbalmente, né, descarregar a sua ansiedade, a sua necessidade de falar, não, você descarrega no próprio teclado. Isso, com certeza, vem uma consequência à frente, né? Com certeza, vem uma consequência à frente. E nós estávamos falando justamente de pessoas que digitam, mas saiu um artigo recente falando que nenhuma função hoje está longe de ter um problema de Ler e Dort. Até esse estudo, ele relata padres, e a cada 5 padres, 3 já buscaram também um auxílio psicológico, algum profissional que trata da parte psicológica, porque a parte de biopsicossocial também está muito importante avaliar, também tem muita influência aí nas lesões também e também no paciente que é relatador. Sim, inclusive uma das grandes causas de dor, muitas vezes de difícil tratamento, é a fibromialgia. E a fibromialgia está muito relacionada ao psicológico do paciente. Com certeza. Muito. Se você não tratar a cabeça, não melhora. Tem uma lógica, assim, de repente, o paciente ele é mais nervoso, ele é mais ansioso, ele força esses músculos, esses nervos e acaba, a longo prazo, causando uma doença? Sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais tensa vai ter mais facilidade para ter Ler e Dort. E talvez nem se manifeste como a gente sempre pensa nas tendinites, mas pode se manifestar nas mialgias, como o Raul falou. Porque o músculo, num estado de constante contração, constante tensão, acaba desenvolvendo dor. É importante explicar, mialgia é o quê? É o músculo tenso que gera dor, é isso? Mialgia é a dor no músculo. Dor no músculo. E assim, às vezes a gente tem a mialgia boa, por exemplo, você vai na academia, você está exercitando o corpo, você tem dores, né, pelo seu exercício. Qual que é a diferença, é legal a gente analisar, dessa dor, de repente, que é forçada por um exercício, por um condicionamento, e a dor que ela vem, por exemplo, né, de uma má postura, de um forçar, né, uma posição que não é adequada.
Qual que é a diferença? Porque a dor praticamente é a mesma, né? Mas existem diferenças, né? Bom, vamos falar então sobre essa dor. A dor durante o exercício não deve ser excessiva. É lógico que o exercício não é uma coisa totalmente tranquila, mas também uma dor exagerada pode até estar relacionada a um esforço excessivo que pode levar a uma lesão muscular, né? E existe também aquela dor que vem depois do exercício, que aparece algumas horas depois, às vezes um dia depois, que está mais relacionado nas pessoas que estão começando a fazer, que ainda não estão bem treinadas, porque depois que você já está com um ritmo de treino, você não costuma ter essa dor. Uma dor exagerada no músculo, mesmo relacionada ao exercício, é sinal de que houve um excesso, que se passou um pouco do limite. Assim, lógico que um pouco de dor durante o exercício, um pouco de desconforto vai acontecer, mas não pode ser uma coisa exagerada e insuportável. Agora é interessante, né? Por exemplo, né? Postura. Tem muita gente que fica muito tempo com o pulso, né? Contraído, né? Mão fechada. Isso a longo prazo prejudica, mesmo sem digitar. O fato da contração, ela prejudica? Sim, ela pode prejudicar. A contração constante está acontecendo uma agressão tanto ao tendão quanto ao músculo. Geralmente não é uma agressão tão forte que acabe levando a uma tendinite. A tendinite está relacionada realmente com a repetição do movimento, do esforço. Mas o músculo em constante contração, em constante tensão, acaba sofrendo, até piora a circulação do músculo, que a gente chama de isquemia, e acaba sofrendo um processo doloroso. E existe uma retroalimentação, vamos dizer, um ciclo vicioso. A dor causa mais contração, que causa mais dor, e se você não consegue dar uma relaxada nesse paciente, isso entra num ciclo vicioso de dor e contração. Agora, doutor Raul, dentro da prevenção, né? Sim. Qual que é a postura correta que o nosso telespectador deve ter quando senta numa cadeira do trabalho? Se ele fica muitas horas, né, lá digitando, qual o intervalo que ele deve levantar, tentar se alongar, né? Quais as dicas que o senhor dá? Tá certo. Primeira dica é 60 e 60 minutos, de 1 hora, levantar, realizar uma caminhada, realizar um alongamento, se possível, dependendo do ambiente que está. Tomar uma água, se hidratar é muito importante também. E a postura sempre tem que ser ereta. Uma postura ereta, onde você não fique curvado para frente. O seu ombro sempre tem que estar apoiado em 90 graus. Nunca pode ficar pendurado. E o monitor do computador sempre à distância dos olhos, tá certo? Não pode ficar muito abaixo, porque isso altera a postura. E caso o ombro fique abaixo, isso gera uma tensão maior no complexo do manguito rotador. Isso também é uma causa muito lesiva que a gente encontra bastante na clínica. Agora, doutor, muita gente, às vezes, nessa posição que você falou, não sente a vontade, né? E como é que a gente combate isso? Porque talvez, né, a pessoa sinta a vontade exatamente numa postura que a longo prazo pode prejudicar a saúde, né? Então é legal a gente falar sobre isso também. Então, na verdade, a pessoa não se sente à vontade porque, vamos dizer assim, ela se viciou naquela postura. Então, a musculatura toda dela já ficou meio encurtada. Porque com o tempo, quando você deixa o músculo encurtado por muito tempo, ele começa a retrair. E aí depois traz um certo desconforto para alongar e voltar para aquela posição original. E então, isso daí pode trazer um desconforto porque a pessoa está meio que viciada nessa postura. Eu indico muito para esses casos o RPG, que acho que o Raul pode falar um pouco melhor para a gente, mas o RPG vai trazer a pessoa de novo para aquela posição adequada e depois de um bom trabalho de RPG, de algumas sessões, aí a pessoa vai se sentir desconfortável na posição errada. Ela vai começar a entender como correta e como confortável e como natural a posição certa. Como é que funciona o RPG, É isso Raul? mesmo. O RPG, ele busca adequar a postura dessa pessoa da forma correta e também fortalecer os músculos. O que mais acontece é que a pessoa ela sente um desconforto muito grande por manter uma postura correta é que ela não tem todos os músculos ali da região do gradil costal forte, ela não tem uma boa lombar, ela não tem um abdômen efetivo ali para se manter nessa postura ereta e essa pessoa acaba cedendo, alterando sua postura. O RPG, além de fortalecer, ela treina essa pessoa ter uma nova postura, uma postura que ela é mais eficiente e elimina todo o risco dessa pessoa vir ter uma lombalgia, que também é
é uma lesão que temos bastante, recebemos bastante, causada por DORT. E o RPG, ele dói muito, doutor? Sim, incomoda bastante, porque a gente coloca o paciente em uma determinada posição e o paciente realmente ele não está acostumado a ficar nessa posição por um longo período. Então, por exercer uma tensão maior nos músculos onde não tem força e eficiência de contração, realmente o paciente sente um desconforto. Eu vou falar até por experiência pessoal, que eu já fiz o RPG. Às vezes é um pouco desconfortável durante a sessão, sim. Mas depois que você sai da sessão, você sente que está andando mais leve. E depois de várias sessões, geralmente umas 10 sessões, você percebe nitidamente a diferença que isso fez no teu organismo. É interessante, né? E abordar que hoje acho que problemas de postura todos nós, né, temos e né, exatamente pelo modo de vida que a gente leva, né? Eu acho que uma rotina bastante estressante gera, né, as mialgias, como você disse também. Agora, doutor Carlos, importante a gente explicar, né, e as pessoas às vezes podem, né, que estão nos assistindo, confundir um pouco, qual que é a diferença de LER e DORT? Não, é só uma questão de nomenclatura. Tá. O LER, ele significa lesão de esforços repetitivos. O DORT é doença ortopédica, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, na verdade, você pega o DORT seria mais uma doença ocupacional, o LER seria geral, não necessariamente relacionado ao trabalho. Vamos dizer, toda Eu vejo DORT televisão é uma LER, numa postura. Toda DORT é uma LER, mas nem toda LER é uma DORT. Porque, Entendo. por exemplo, a gente, como eu falei lá no começo, você não tem só relacionado ao trabalho. Você pode ter uma LER relacionada ao esporte, por exemplo. É muito comum que a gente chama de cotovelo do tenista. Principalmente o tenista mais amador, que não sabe bater direito, quando você pega uma raquete e bate, se a bola bater bem no meio, existe uma transmissão de energia para o braço desse tenista. Se a bola bater na periferia da raquete, a transmissão é muito maior. Tem a questão da vibração das cordas, que hoje eles usam tipo um mecanismo, um dispositivo simples de plástico antivibratório que diminui a transmissão de vibração. E toda a maneira como a pessoa bate. Então, assim, é mais comum o cotovelo do tenista no tenista menos experiente. Aquele que começou a treinar com mais idade, que é mais recreacional, é até mais comum do que no próprio atleta profissional, que faz todo o preparo, que também faz todo o trabalho muscular e de alongamento preventivo. Mas acho que é interessante que você me perguntou, toda DORT seria uma LER, mas você tem a LER em outras situações também. Então, por exemplo, no jogador de vôlei você pode ter muita lesão de ombro e não estaria relacionado... Tudo bem, o atleta profissional está relacionado ao trabalho, mas no atleta amador não seria uma doença relacionada ao trabalho. Quer dizer, às vezes a pessoa vai lá, ela pratica atividade física, ela se identifica com o esporte e às vezes ela pode desenvolver essa lesão Pode, também, sim. Né? Não é raro desenvolver. Não é raro. Mesmo em membros inferiores, você pode ter a fascite plantar, você pode ter a tendinite do tendão de Aquiles. São todas lesões por esforços repetitivos. É legal isso, doutor. E aí vamos dissecar esse assunto. A LER, então. Quais os sintomas principais? Em que parte do corpo ela se apresenta? Então, esse é o grande problema. A LER são várias doenças. Aonde você estiver exigindo e forçando, é onde ela vai se apresentar. Então, se você for um corredor, um ultramaratonista de longa distância, você tem grande chance de desenvolver uma LER no seu tendão de Aquiles e começar a ter dor na região do calcanhar e um pouco acima. Se você for um tenista, você tem grande chance de desenvolver uma epicondilite e ter uma dor no cotovelo. Se você for um digitador, você aumenta muito a chance de ter também epicondilite e as tendinites do antebraço e a síndrome do endocarpo. Então, vai depender muito de onde você está forçando mais, aonde você está sobrecarregando. Se você pratica vôlei, a sua chance maior é de ter uma lesão no ombro, de ter um sintoma no ombro. Então, os sintomas são muito variados e são localizados aonde você está forçando mais. E todos eles entram dentro dessa nomenclatura de LER. E a DORT? A DORT também vai ser onde você exige mais, mas por causa do tipo de atividade profissional, a grande maioria que a gente vê é nos membros superiores, né? Geralmente do endocarpo,
a tendinite de Kerven, que é uma tendinite que afeta os tendões que mexem o polegar, então tem muita dor para mexer o polegar. As tendinites do antebraço, tanto da parte dorsal superior, quanto da parte inferior, que é ventral. A epicondilite, às vezes, são as mais comuns, as que a gente mais vê relacionado ao trabalho mesmo. Embora possa ter qualquer uma, depende do trabalho. Se você for pensar, por exemplo, num pedreiro, ele, por exemplo, pode ter muito no ombro, por causa do esforço que ele faz. É que a gente associa muito à digitação e ao trabalho de escritório. Então, e realmente é o mais comum que a gente vê, mas não necessariamente serão só essas. Ora, interessante a gente abordar a situação, porque eu gostaria de saber, né, quais são as pessoas aí que estão no grupo de risco, né, para desenvolver uma LER ou uma DORT. Existe algum, vamos supor, público-alvo dessa doença? Algum fator que a gente diga, ó, essa pessoa aqui ela vai desenvolver e de repente a pessoa que está sentada ao lado não desenvolve. Como é que funciona isso? Bom, é uma somatória de duas coisas. O limiar dessa pessoa, qual a capacidade de resistência do organismo dessa pessoa. E o outro, o quanto que ela forçou o organismo dela. Então, o quanto essa pessoa digitou, o quanto essa pessoa fez a atividade de esforço repetitivo, o quanto que ela não fez a prevenção, como, por exemplo, o Raul falou, de fazer aquelas pausas de 10 minutos a cada hora, de fazer alongamento. E o limiar dessa pessoa. Como que a gente consegue trabalhar e aumentar o limiar de resistência dessa pessoa? É possível. Existe uma questão genética, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos tendência a ter a LER, mas você também pode melhorar isso, geralmente através de musculação, fortalecimento muscular. A musculação vai fortalecer a estrutura dos tendões, vai fortalecer a musculatura e a prática constante de alongamento. Então, isso daí vai diminuir a chance dessa pessoa de ter LER. Agora, doutor, quem está acima do peso, por exemplo, tem mais chance de desenvolver uma LER ou um DORT? Tem mais chance principalmente das LER e DORT do membro inferior que estão sobrecarregados. Peso, vão ser sobrecarregados. Por exemplo, uma tendinite de tendão de Aquiles, até uma tendinite no joelho, tem mais chance. Mas de modo geral, mais do que o peso, o sedentarismo, eu acho que seria a palavra-chave. Mesmo que a pessoa seja magra, mas se ela for muito sedentária, a musculatura dela vai estar fraca e ela vai ter mais risco de sofrer essa lesão. Agora é importante, né? E aí a gente vai colocar o Raul nessa conversa, né? Qual que é a melhor forma de tratamento? Muitas pessoas são afastadas do trabalho por essas questões. Como é que funciona o cenário hoje? Como é que é feito o trabalho aí para que o paciente se recupere o mais rápido possível? Vamos começar com o senhor e aí o Raul ele complementa com a parte dele, né? Que é exatamente, né, a fisioterapia e a reabilitação, que é importante. Eu acho assim que para essa pessoa se recuperar o mais rápido possível, uma vez que já tenha se instalado a doença, porque você pode fazer o trabalho preventivo, que nem o Raul falou. Trabalhos preventivos para evitar, muitas empresas já têm esse trabalho preventivo, tem até sessões de alongamento, mas uma vez que tenha se instalado a doença, você tem que diminuir essa carga, muito, a carga que essa pessoa está sofrendo, e começar um trabalho de fisioterapia muito bom, que o Raul pode entrar em mais detalhes. Mas eu sempre encaminho meu paciente com LER e DORT para fisioterapia. Eu passo geralmente remédio um mínimo de tempo possível para ajudar a aliviar aquele sintoma muito agudo, aquela dor muito forte. Prescrevo muito a crioterapia, que é a aplicação de gelo, que eu acho muito útil, que tem um efeito anti-inflamatório muito, muito nítido, muito já comprovado e sem assim as desvantagens da terapia medicamentosa, e a fisioterapia, que vai envolver no primeiro momento o tratamento da dor, a diminuição da inflamação e no segundo momento o fortalecimento e o alongamento. Importante, né, esse ponto que o doutor tocou, Raul. Fortalecimento muscular, né? Então o paciente ele chega com a LER. Como é que vocês agem na dor, primeiramente, né, na parte de
que é a analgesia, Sim. que não é medicamentosa, né? E depois na parte de fortalecimento para que ele não tenha mais, né? Na verdade, o problema. Realmente. A fisioterapia hoje atua em fases nesse paciente. Realmente conter todo esse processo inflamatório, essa inflamação, diminuir essa sensação de dor do paciente e depois ganhar funcionalidade, fortalecer essa região, tá? Além de fortalecer, a gente também atua na parte de educação desse paciente. A parte de educação é mostrar para esse paciente que ele realizando uma pausa e realizando alguns movimentos muito simples, um alongamento, fazendo uma caminhada, isso vai mudar e vai afastar esse paciente de ter novamente uma recentiva de DORT. Agora, é importante, né? Como a gente falou, a analgesia, como é que ela é feita? Ela é feita com algum aparelho? Como é que é sim. esse relaxamento, né? Essa primeira parte, tirar o paciente da crise e da dor. Como é que é feito isso? Se for no caso de uma tendinite, a gente utiliza o gelo e também para a parte de educação a gente também passa para esse paciente fazer em casa também. A gente acompanha e recebe muito que os médicos realmente façam esse método para eles também. Dentro da fisioterapia, a gente utiliza a crioterapia, que é o gelo com eletroestimulador, que é um equipamento para diminuir a dor desse paciente. O laser, que tem um ótimo embasamento científico para acelerar ali esse processo, reduzir e reparar esse tecido lesionado. O ultrassom também é um equipamento que nós utilizamos. Magnetoterapia e também terapias de onda de choque, que agora é uma terapia nova, muito utilizada pelos médicos, né? A gente vê bastante e é uma técnica que vem agora sendo complementada também com a utilização do fisioterapeuta. Já o fortalecimento muscular, como é que você trabalha? Fortalecimento muscular com resistência ou carga. O fortalecimento muscular nós fazemos, se é questão de antebraço, uma tendinite, nós fazemos com fortalecimento. Pode ser um elástico ou um pequeno peso, que a gente fortalece todo esse complexo de antebraço desse paciente. Agora é importante, né? Essas doenças elas são responsáveis por grande número de afastamento do trabalho, né? Então é importante também a gente fazer essa análise, doutor. Quando que é o caso, né, do afastamento ou não? Quais os graus, né, que chegam ao seu consultório? Você fala, não, esse paciente realmente ele tem que se afastar das atividades porque ele está sofrendo muito por essa dor. De modo geral, num primeiro momento, você sempre precisa dar uma afastada. Dependendo da intensidade dos sintomas, pode ser um período curto, de uns 15 dias. Se for uma tendinite de longo prazo, que já difícil o tratamento, aí você às vezes tem que afastar por um período maior. Existem casos em que você tem que mudar a função dessa pessoa, que não tem como voltar. Infelizmente, depois que desencadeou a tendinite, para ter uma nova crise, o esforço repetitivo que você vai botar em cima não precisa ser mais o mesmo que da primeira vez. Com menores esforços, você já aquele tendão, aquela estrutura já está mais comprometida. Ela já, vamos dizer assim, ela fica com um resquício e uma sequela. Então, o novo esforço já não vai ter que ser tão grande. Então, por isso que vai ser muito importante, se você tentar trazer essa pessoa de volta para a mesma função, fazer toda a proteção, com as pausas, com alongamento, com fortalecimento, para tentar diminuir o risco de ter uma recidiva. Se for uma tendinite muito grande, que você, por exemplo, faz um exame de ultrassom e você vê um grande edema dos tendões, você vai ter que afastar por um período prolongado, às vezes alguns meses até. Agora é interessante isso, né, doutor? É importante a gente entender. Então, existem vários graus, mas o telespectador que está nos assistindo, qual o sintoma aí que vai acender o alerta dele e falar, ó, eu preciso procurar um médico ortopedista para ver essa questão? Os sintomas mais clássicos e mais que o próprio paciente vai perceber são basicamente dor aos movimentos, que depois evolui para uma dor até sem o movimento, nas regiões de musculatura, de tendões, e em alguns casos, como no túnel do carpo, formigamentos, que a gente chama de parestesias, ou seja, formigamentos e sensações anômalas de dor. Agora, como é que eu diferencio uma dor, por exemplo, tendão e uma dor muscular? Assim, clinicamente, vai ser muito difícil para o paciente diferenciar. Aí ele vai ter que ser examinado pelo especialista
e muitas vezes a gente vai precisar também do auxílio de alguns exames, de ultrassonografia, às vezes de ressonância magnética, para conseguir localizar bem aonde que está aquela dor. Clinicamente, a gente já vai ter uma ideia muito exata, muito próxima, mas às vezes a gente precisa do auxílio também de alguns exames, e principalmente para quantificar o quanto já houve de lesão, o quanto aquela dor significa uma lesão mais inicial, mais fácil de tratar, ou quanto você já tem uma alteração estrutural daquele tendão, da própria musculatura, que possa ser de mais difícil de tratamento, em alguns casos extremos até de tratamento cirúrgico, embora não seja uma coisa muito comum no caso da LER e da DORT. Geralmente aparece na mão ou embaixo, no calcanhar? Depende muito do tipo de atividade da pessoa. Então pode aparecer em todos os locais. Mas uma dor relacionada à atividade, à movimentação, à atividade física, ao esforço, é o grande sinal de alerta. Ou então um formigamento. Raul, qual que é a lesão mais difícil de tratar na fisioterapia? Mais difícil de tratar... Dentro dessas doenças, lógico. Eu acho que a tendinite, que realmente, como o doutor falou, por isso que é muito importante a gente passar essa parte de educação para o paciente, a gente não liberar o paciente, a gente eliminar o processo inflamatório, fortalecer, o paciente está 100%, fala para ele muito obrigado. Não, a parte de educação é muito importante para a gente não ter de novo, novamente, esse paciente com esses sinais e sintomas, porque realmente, quanto menor o esforço que ele tiver, ele pode ter uma recidiva dessa tendinite novamente. Agora, por exemplo, eu vejo aqui acesso a alguns dados do governo federal de afastamento, né, por lesão do esforço repetitivo no Brasil. Em média, aí, 39 mil pessoas por ano têm se afastado por essa lesão. Quer dizer, é um número extremamente significativo, né? Tudo bem, a gente está num cenário aí de milhões de brasileiros, mas é um número significativo, né? Importante a gente criar políticas públicas também de difusão da informação e da conscientização das pessoas, né? Eu acho que a informação é importantíssima nessa situação, porque a tendinite é muito mais fácil de tratar antes dela aparecer. Fazer a prevenção é muito mais fácil e muito mais efetivo do que tratar depois. Então, assim, você consegue, se você com políticas de educação e, de repente, até nas empresas, você ter sessões, aulas de alongamento, de relaxamento, até, assim, talvez uma monitoria de que a pessoa tem que parar, tem que fazer a pausa. Com isso, você vai conseguiria uma diminuição radical do número de casos novos que surgiriam, e não seria necessário fazer o tratamento, que é muito mais complicado e muitas vezes menos resultado. Agora, você acha, doutor, e aí o Raul também, nessa época onde a gente tem a informação também na palma da mão, do mesmo jeito que causa a lesão, a informação chega fácil. As pessoas estão mais conscientes dessas doenças, e aí, como a gente conversava no início do programa, trabalho preventivo nas grandes empresas e mesmo hoje você busca na internet, você acha, né, modos aí de você prevenir, né? Você acha que está mais fácil, é mais fácil hoje que as pessoas se conscientizem dessa doença para a gente trabalhar para diminuir esses casos? A informação não é difícil, tá fácil, é só dar um Google que você descobre muita coisa. A questão é o hábito, a criação de hábito. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Todo mundo sabe que o açúcar pode causar diabetes, que o açúcar em excesso faz mal. Todo mundo sabe que o sedentarismo também não é bom. E por que não está todo mundo praticando esporte? Por que não está todo mundo comendo pouco açúcar? É por causa do hábito. Às vezes, saber não é tudo. É um hábito cultural já, né? Então, às vezes, saber não é tudo. Então, você tem que criar o hábito da prevenção. E isso, às vezes, é o mais difícil. Agora, muitas vezes, né, isso a gente já vi alguns casos, que a pessoa está com formigamento, ela lembra aí de doenças como AVC, como infarto, e na maioria das vezes é uma questão mesmo de nervos, né? É importante a gente esclarecer isso também, é um sintoma da LER também, né? Sim, o formigamento na mão... Na verdade, da DORT, né? Das duas. Das duas, tá. Das duas. O formigamento na mão pode sugerir uma compressão de nervo, a maior parte das vezes é do nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Existem algumas outras compressões que podem acontecer também, mas a mais clássica é essa. Então, assim, um formigamento na mão
Pode ser um AVC? Pode, mas assim, a maioria das vezes não vai ser. E acho que convém fazer uma investigação quanto antes com o especialista, mas assim, às vezes as pessoas também ficam assustadas, já pensam logo no pior, e às vezes até bom a gente pensar logo no pior e ir lá se prevenir, tomar os devidos cuidados, mas é importante sempre consultar um especialista para avaliar e ver qual é o quadro. E o túnel do carpo, ele tem tratamento, tem vários tratamentos. E não só o cirúrgico. O mais extremo é o cirúrgico. Mas se você pegar uma síndrome do túnel do carpo de instalação recente, ainda não tão grave, o resultado com a fisioterapia é excelente. É excelente. Geralmente, se você pegar precocemente, você consegue evitar a cirurgia. Interessante. E aí, outro fator que é muito importante também, às vezes a falta de sensibilidade nos dedos. É muito ligado a isso também? Sim, a síndrome do túnel do carpo, ele não só vai causar sensações anômalas que não existem, por exemplo, uma dor, um formigamento, uma dor que não está tendo um motivo real da dor está acontecendo, porque não existe nenhuma agressão naquela região que ele está sentindo a dor. Ele não tem nenhuma agressão acontecendo lá, a agressão está acontecendo diretamente no nervo, mas também vai diminuir a sensibilidade. Então, acontece as duas coisas. E acontece, por exemplo, de perder permanentemente a sensibilidade? Pode acontecer, mas isso implica numa demora grande no tratamento, deixar o caso avançar demais. Agora, é importante, né, como eu falei, a Assembleia Legislativa também cria leis aí, políticas públicas de informação, mas um detalhe que é interessante a gente puxar, às vezes a pessoa num esforço do dia a dia, como estender roupa, como às vezes pegar uma bandeja, né? As coisas do dia a dia, você vai arrumar a cama, você levanta o colchão, são coisas também que podem causar, né, a lesão do esforço repetitivo também, né? Pode, tudo que for extremamente repetitivo pode causar. Coisas que você faça uma vez, 2 vezes por dia, dificilmente vão causar isso. Mas uma vez, aí que eu te pergunto, uma vez, 2 vezes por dia durante 20 anos, pode ou não? Realmente quando é muito repetitivo? Não, geralmente é uma coisa que tem que ter várias repetições por dia. Entendo. É difícil. Por exemplo, estender uma roupa, não é uma coisa... É que geralmente quem está estendendo uma roupa não está fazendo só isso. Ela vai estender uma roupa, depois vai lavar uma louça, depois vai varrer. Dificilmente uma pessoa que ou vai para o trabalho depois vai digitar. Dificilmente a pessoa está fazendo só isso. Então é uma somatória. Uma coisa que você repete 1 vez, 2 vezes por dia, a não ser que seja um esforço muito grande que possa te causar uma lesão, ele sozinho não vai levar uma LER, mas existe uma somatória. Muitas coisas que você vai fazendo, não precisa ser o mesmo esforço repetitivo. Esforços diferentes agindo na mesma região também vão configurar um esforço repetitivo. Agora, isso aí prejudica também o rendimento do trabalho, né? Ou seja, o funcionário perde, as empresas perdem, né? Todo mundo perde, né? Diminui a qualidade de vida do funcionário, aumenta o tempo de afastamento, então a empresa deixa de ter aquele funcionário, então prejudica o funcionamento. Todo mundo perde com isso. Agora, o que acontece também? Muita gente, às vezes, tem preocupação, né? De ir no médico, tratar e, de repente, ser afastado do trabalho, e a insegurança, hoje com milhões de desempregados no Brasil, medo de perder o emprego. É importante que procure um médico, né, doutor? É importante. No caso da LER, a LER entra como uma doença ocupacional. Uma pessoa que é afastada por LER, quando retorna, tem 1 ano de estabilidade. Ela tem, assim como o acidente de trabalho. Mas o problema é durante o afastamento. A pessoa não quer ficar afastada, porque geralmente durante o afastamento ele vai ganhar muito menos do que o seu salário normal. E as pessoas têm contas para pagar, tem uma família para sustentar, a maioria das vezes. Exato. Então a pessoa não quer ficar afastada. Existe o medo de perder o emprego? Existe, mas tem, como eu falei, essa estabilidade. Se a pessoa voltar e ficar 1 ano depois sem apresentar mais nada, eu não sei se realmente ela perderá o emprego. Agora, doutor, é importante perguntar para o Raul. Essa política de prevenção que muitas empresas têm feito acaba gerando mais produtividade, né? Por quê? Porque ele contrata, por exemplo, fisioterapeuta, uma consultoria que vai trabalhar todos os funcionários, é isso, né? É isso mesmo. Essa atitude é uma atitude que realmente consegue afastar muito essas pessoas de terem alguma lesão, porque justamente ela está ali para fazer a avaliação de como é a postura desse profissional e também evitar esse excesso repetitivo de manter realizando as pausas dinâmicas,
dando também o suporte ali para esse funcionário, para essa pessoa que vem reclamar de alguma dor ou algum incômodo e também fazendo toda a parte de orientação para buscar o médico para realizar os exames e ter um diagnóstico ali fechado. Agora é importante a gente perguntar também, na época da pandemia, que as pessoas tiveram que improvisar lá um home office, tudo muito apressadamente, aumentaram os casos de Ler e Dort, provavelmente depois da pandemia que veio essa conta, né? Como é que vocês analisam esse cenário? Bom, durante a pandemia, assim, a gente teve muito menos atendimentos, que a pessoa podia até ter dor, mas ela não ia. A gente viu, inclusive, casos mais graves. Por exemplo, pessoas que demoraram para ir com o apendicite para o hospital e que chegaram numa fase mais grave. As pessoas tinham medo de sair de casa e de ir para o hospital. Elas tinham aquela ideia de que se eu chegar no hospital, eu vou pegar Covid. Então, as pessoas deixaram de procurar. Quando a pandemia passou, realmente a gente viu o rebote disso, com muita gente com dor vindo procurar e já, muitas vezes, essa dor já estava há muito tempo e já de mais difícil tratamento. Interessante. Agora você, nesse lado, né? Os atendimentos aumentaram depois da pandemia, que o pessoal procurou por exatamente essa postura de home office, tudo mais. Às vezes a pessoa tinha que ficar sentada no sofá com o notebook, etc. Né? Sim, sim. Realmente nós notamos um aumento assim muito significativo e também pessoas, como o doutor relata, pessoas que sentiam dor há muito tempo e não buscou a avaliação médica antes e realmente casos graves. E ali realmente a gente vê que como é importante ter ergonomia, ter um ambiente ergonômico, ter uma boa postura, uma cadeira adequada, uma mesa adequada para se trabalhar. Porque assim que acabou a pandemia, a gente viu um aumento assim muito significativo em pessoas que realmente adaptaram o cenário ali para trabalhar ao longo de todo esse tempo. E realmente a gente viu que é muito importante, além de ter uma ergonomia, e sim ter um profissional da fisioterapia para fazer toda essa parte de orientação de como essa pessoa manter a sua postura correta. Agora, a Ler e a Dort, elas afetam também a saúde mental do paciente? Bastante. O paciente, ele tem uma qualidade de vida diminuída, isso traz ansiedade, traz angústia, e isso, inclusive, o paciente pode entrar em depressão. E aí você tem um outro agravante, a depressão aumenta a sensação de dor, o limiar de dor. A pessoa em depressão, uma dor que talvez ela convivesse mais fácil antes, ela vai sofrer mais por causa disso. Você tem, por exemplo, a fibromialgia é uma das doenças musculares que mais tem relacionamento com o psicológico. Se você não tratar o psicológico dessa pessoa, ela não melhora nunca. Ela vai ter sempre dores musculares. Então, assim, muitas vezes você tem que fazer um trabalho psicológico junto com um paciente de Ler. É importante, né, que se cuide também da saúde mental num momento tão difícil quando você desenvolve uma doença como essa. Nós estamos caminhando para os momentos finais desse nosso programa. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero terminar aí com um conselho de cada um de vocês, para o telespectador que nos assiste e está tendo sinais aí de desenvolvimento de uma dessas doenças. Raul, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você deixe um recado para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite. E o meu recado é atividade física. Quanto maior a atividade física que você tiver, a parte funcional fortalecido, maior vai ser a possibilidade de você vir a buscar um médico, menor vai ser a possibilidade de você vir buscar um médico, porque a atividade física, além de tratar as partes de osteomuscular, também vai te afastar de riscos aí da parte psicológica e da parte de qualquer problema vascular, tá certo? É isso. Obrigado, Raul. Doutor Carlos, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Vai a dica para o nosso paciente. Muito obrigado pelo convite, Guga, foi um prazer estar aqui. Bom, minha dica não é muito diferente da do Raul. A atividade física é fundamental, a prevenção é fundamental, fazer alongamento, fazer relaxamento e outra coisa, uma vez que você detecte qualquer coisa errada, que você começa a sentir qualquer sintoma,
não fica demorando, não espera demais para procurar um especialista para tentar ver o que está acontecendo. Porque a grande maioria desses quadros é de fácil tratamento no começo e de muito mais difícil de tratar e muito mais demorado quando você deixa avançar e ficar um quadro mais tardio. Muito obrigado pela participação de vocês. E esse foi mais um Alesp em Pauta. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas lá no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau.